Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Continuando a nossa série Fé em Meio às Provações. No dia de hoje, nós vamos estudar a fé em meio às afrontas. Tema: como se manter firme diante das críticas e dos ataques. Nós, cristãos, somos muito atacados, principalmente por professarmos nossa fé, por andarmos em comunhão com aquilo que acreditamos, que são as Sagradas Escrituras. Só de você andar com a palavra e principalmente viver, que não é só ler, mas você precisa também viver as Escrituras, você já está sendo alvo de fortes ataques. Quando as críticas atacam e chegam, quando as críticas e os ataques chegam, o cristão é chamado a permanecer firme, lembrando que sua identidade está em Cristo e não na opinião das pessoas. A Bíblia nos mostra que Jesus enfrentou a oposição com mansidão, verdade e confiança no Pai. Assim, permanecemos firmes quando ancoramos nosso coração na palavra, respondemos com sabedoria e não permitimos que o julgamento alheio abale quem somos em Deus e em Cristo Jesus. Essa postura nos conduz à maturidade espiritual e fortalece a nossa fé em meio às adversidades. Separei 7 passos cruciais para mantermos afastados dos ataques, ou, quando os ataques vierem, nos mantermos firmes. Primeiro passo: reconheça que os ataques fazem parte da vida do discípulo. Isso aí é o entendimento de que discípulo sem ataque não é discípulo. É apenas um membrinho ali, está ali parado, sem saber de fazer nada, né? Nossa primeira base bíblica é João, Evangelho de João, capítulo 15, o versículo é o 20. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Ou seja, aqui é o próprio Jesus falando para mim e para você que, se ele foi perseguido, nós também vamos ser perseguidos. O crente não deve achar estranho quando surgem ataques, críticas ou rejeições. Isso não significa derrota espiritual, mas confirmação de que você está andando com Cristo. Se você está com Cristo, pessoas vão te destruir, tentar te destruir, vão tentar te afrontar, vão tentar te abalar. E é isso. Esse é o primeiro passo para você entender. Só por estar em Cristo, você vai ser atacado, humilhado, cuspido, enfim. Bota aí uma carreirinha de situações. E como Jesus lidava com isso? Jesus nunca se surpreendeu com a oposição. Ele já sabia que seria rejeitado e enfrentou isso com sobriedade. Ou seja, Jesus entendeu que tudo isso fazia parte do processo ao qual ele veio fazer aqui nesse mundo. Ele veio para entregar a sua vida em resgate de todos nós. Então, se ele passou por problemas, se ele passou por tribulações, nós também vamos passar. No segundo passo, Jesus ele manteve a sua identidade como filho de Deus. Mantenha a sua identidade firme em Deus. Isso é o que eu e você devemos fazer, porque Jesus fez isso. Base bíblica, Mateus 3,17. Tu és meu filho amado. Aqui é o próprio Deus falando para Jesus, tu és meu filho amado. E nós, como filhos de Deus, também somos filhos amados. Nós devemos entender qual é a nossa identidade em Deus, para assim continuar prosseguirmos para o alvo, e não deixar que esses problemas venham e a gente fique como?
se desviando deles. O crente, ele não luta com o problema. Ele se desvia, calcula a rota e volta para o seu foco. E é isso, minha gente. Críticas podem tentar distorcer quem você é. Mas o crente não vive da opinião das pessoas, e sim da voz de Deus. Firma-se na identidade dada por Cristo, que impede que ataques os desestabilizem. Como Jesus lidava com isso? Mesmo quando era acusado de ser endemoniado, enganador ou blasfemo pelos fariseus e mestres da lei, os conhecedores das Escrituras, Jesus nunca perdeu o sentido de quem ele era. Ele sabia qual era a identidade dele em Deus. Ele se firmava no que o Pai dizia sobre ele. E é sobre isso. Se alguém está tentando te afrontar, te colocar para baixo, acabar com a sua estabilidade emocional, mostre para ela, com suas atitudes, quem é o seu Deus. E deixa que ele fala por você. Porque o crente, ele tem um Deus. E por ter um Deus, ele tem alguém que o defenda. Então ele não precisa se defender. Entuba. Caladinho que vence. É só calado que vence. É só calado que vence, meu irmão. Olha, eu fico pensando. Porque assim, Davi derrubou Golias com uma pedrada. Pedro foi lá decepou a orelhinha de Malco com um facão, uma espada. Jacó lutou com o próprio Deus, com o anjo. Na minha vez, eu tenho que ficar calada, Deus. Que é isso, cara? Quando Jesus voltar, eu vou confessar para vocês que eu vou conversar com eles. Eu vou conversar com eles tete a tete. Falar, Senhor, tu viu? Tu tava comigo lá embaixo. Eu sei que o Senhor avisou que no mundo teríamos aflições, para a gente ter bom ânimo. Por que a gente não pode resolver como no Antigo Testamento? Por causa de quê? Era mais fácil. Mas, né? Temos que controlar, calar. Na minha vez é tudo mais difícil. Mas tá bom, Senhor. Eu aceito a tua obediência. Eu sou obediente ao Senhor e eu aceito, Pai. Tá bom, tá. Jesus, ele, quando era acusado, ele não tentava se defender. Você não vê Jesus falando, se discutindo com os fariseus e os mestres da lei. Você vê Jesus o tempo inteiro se calando e entregando para quem realmente pode resolver. Jesus nunca perdeu o sentido de quem ele era. Ele tinha a sua identidade firmada em Deus. Ele se firmava no que o Pai dizia sobre ele, ponto. Eu costumo sempre dizer que Deus, ele não muda a personalidade. Personalidade ele usa. Ele usa a minha personalidade, esse meu jeito de ser, para trazer de uma forma talvez divertida, uma forma mais clara de falar, para poder trazer o evangelho. Deus, ele modificou o meu caráter. Antes, eu era totalmente agressiva. Eu era Pedro pura e pura. Pegava logo no pescoço. Mas hoje eu penso 1 milhão de vezes antes de deixar a minha carne falar mais alto. Porque os ataques espirituais e os físicos, eles vêm. É normal. O crente que não tem ataque não é crente. Tá no mundo. Tá no mundo. Porque não tá com Deus. Se você não tem uma crítica, um problema, uma soluçãozinha para você ter que resolver com Deus, tá no mundo. Vai se converter. Vai se converter, cristão. Não devolva o ataque com o ataque. Base bíblica 1 Pedro 2,23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. O crente vence o mal não respondendo o mal, mas andando em mansidão e vencendo ele com a paz, vencendo pela paz.
A resposta branda é a arma espiritual. Porque o outro ele já está esperando. Olha lá, eu vou provocar, ó. Olha lá, só vê o olhinho dela tremendo. Ela já vai para cima, já pegando no pescoço. É isso que Satanás quer. É isso que a posição quer. Que você volte a ser velha criatura. Mas deixa ela aí, tenta aí, ó. Vai matando ela. Quieta aí, quieta aí, quieta aí. Não sai daí, não. E é sobre isso. A nossa resposta ela deve ser branda. Tá bom, meu irmão. Essa é a sua opinião. Sem problemas. E deixa. Cada um pensa o que quer. Jesus Cristo não agradou a todo mundo. Quem dirá eu e você, meu irmão? Quem dirá eu e você, crente? A gente não veio ao mundo para agradar, a gente veio ao mundo para pregar o evangelho e acabou. E é isso. Doa quem doer. Nosso papel é pregar o evangelho a toda criatura. E é isso. E se falarem, deixa falar. Claro, se você não estiver infringindo as sagradas escrituras, se você não estiver infringindo o evangelho, aí sim você pode continuar. Mas se você estiver fazendo tudo certinho, conforme a vontade de Deus, meu irmão, continue. Não perca o direcionamento de Deus, a vontade de Deus através de Cristo Jesus para a sua vida por causa de... não, ela é doida, ela só fala besteira. Não presta atenção no que ela está falando, não. Foque em mim. Jesus tem um chamado para a sua vida. E é para a sua vida. Não é para a vida do outro. O que o outro pensa, o que o outro fala, o que o outro deixa de pensar, é problema dele. E ponto final. Como Jesus lidava com isso? Na cruz, sofreu insultos e zombaria, mas permaneceu em silêncio e entregou tudo ao Pai. Esse é o mistério, crente. Pega aí, ó. Pega aí, o mistério é esse. Entrega para o Pai. Entrega para Deus. Ore por aqueles que o atacam. Base bíblica, Mateus 5,44. Orem por aqueles que os perseguem. Orar muda o coração e quebra a raiz da amargura. Deus trabalha em nós antes de trabalhar nos outros. Como Jesus lidava com isso? Na cruz, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele mostrou que a vitória espiritual, ela passa pelo perdão. E é isso. Não tem o que acrescentar. Perdão é a chave. Foque no propósito, não na opinião das pessoas. Base bíblica, Lucas 4,43. É necessário que eu pregue o evangelho. Aplicação. Ataques desviam o foco, mas quando o cristão mantém os olhos no propósito, servir, amar e seguir a Jesus, ele não desperdiça energia com críticas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, crente. Tá prestando atenção muito no que o outro está dizendo e tá lendo pouco as escrituras. É isso daqui que é o foco, meu irmão. Ler as escrituras é o que te diferencia do mundo. Tá perdendo tempo? Com crítica? Efésios capítulo 6, o próprio Deus, o próprio Jesus, ele te dá uma armadura. Então, vista-se da armadura de Deus para combater o bom combate. E é sobre isso. Como Jesus lidava com essas coisas? Mesmo quando tentaram matá-lo, calar sua mensagem e destruí-lo, ele nunca saiu da sua missão. Ou seja, Jesus permaneceu firme mediante aos ataques, às críticas, aos problemas, às dificuldades, às perturbações. Tinha muito fariseu e mestre da lei mimado ali. Muito, porque não queria perder a sua postura, sua posição, né? Jesus veio para quebrar muitas coisas. Jesus ele fala que ele não veio para que para poder abolir a lei, mas ele veio para cumprir.
A lei, ela se resume em Cristo Jesus. Ela aponta para Cristo Jesus, o Cordeiro Santo que veio para entregar a sua vida para mim e para você. A lei, ela não podia salvar ninguém. Quem pode salvar é Jesus Cristo, colocando nossa fé nele. Sexto passo, use a palavra como escudo contra mentiras. Base bíblica, Mateus 4:4. Está escrito. Ataques e críticas frequentemente carregam mentiras ou distorções. A forma correta de lidar com isso é confrontar tudo com a verdade da palavra. Como Jesus lidava com isso? No deserto, Satanás o atacou com palavras. E Jesus respondeu sempre com as escrituras. Assim também o crente vence os ataques espirituais, com a palavra. Por isso a importância de estudarmos. Eu, um dia desse, estava pensando aqui com os meus botões, com meus miolos. Por que a palavra, por que a Bíblia ela é tão perseguida? Por que as pessoas querem tanto distorcer e destruir as escrituras? Porque ele é o manual da liberdade. Ele é o manual que liberta nossas almas. É através das escrituras que passamos a conhecer e a vivenciar e a viver uma nova vida. O mundo, ele vai atacar as escrituras de todo e qualquer jeito. Por quê? Porque ele não quer que você seja salvo. Ele quer que você permaneça aí, estagnado, do jeitinho que você está, sem ter uma vida diferenciada por Deus. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Viva a vida de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a sua vontade. Aqui, no sétimo passo, permaneça conectado ao Espírito Santo. A nossa base, Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viver no Espírito. Viver em comunhão com Deus. Buscando as Sagradas Escrituras. Buscando a verdade. É isso aqui que te liberta. São as Sagradas Escrituras que estão aqui à sua disposição. Você pode pegá-la na Bíblia da sua casa. Você tem aplicativos que você pode baixar para o seu celular. Você tem escolas da Bíblia para poder estudar. Tem aulas aqui no YouTube, diversas aulas. Ontem mesmo eu estava assistindo uma aula do pregador Nicodemos. Muito boa. Tem a Igreja de Cristo no Brasil, aqui no YouTube. Busca. Nosso irmão João Cruz, ele faz um trabalho excelente de pregação do Evangelho, de ajuda em questão de estudo. Tem livros publicados na editora Resgate que pode te ajudar a sua caminhada cristã. Viver pelo Espírito é buscar preencher o Espírito, não somente preencher a carne. A carne quer revidar e defender-se, provar algo, humilhar o outro. O Espírito produz domínio próprio, paz, mansidão, discernimento. Já assim, ó, no crânio. Ou abre e faz, ou então é muito difícil, mas vale a pena. Jesus agia sempre guiado pelo Espírito. Sua força não vinha da sua carne, mas da comunhão com o Pai. Em todos os momentos você vê Cristo Jesus orando a Deus. Quando ele multiplica os 5 pães e os 2 peixes, ele entrega ao Pai em oração. Quando ele está no Getsêmani e ele pede a Deus para que passasse aquilo dele, se fosse possível, Jesus entrega em oração. Tudo devemos entregar em oração. Tudo entregarei, tudo entregarei,
Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mateus 5, do versículo 11 ao 12. Felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aqui é o próprio Jesus dizendo que seríamos felizes por isso. Então, alegre-se quando você se torna perseguido em prol do nome de Cristo. É sinal que você está fazendo a vontade de Deus. É sinal que você está vivendo as Escrituras Sagradas de forma literal. Não somente de palavras, mas de forma literal. 2 Coríntios 4, do versículos 8 ao 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ou seja, podemos sim sofrer afrontas, perseguições, mas nunca vamos desanimar, porque nosso foco, nosso alvo está e sempre será em Cristo Jesus. Ele é a nossa força, ele é o nosso guia, ele é o nosso mestre. Lembra lá de Paulo, quando ele tem o espinho na carne? E o que Jesus responde para ele? A minha graça te basta. E ponto final. Se somos perseguidos é porque a graça de Deus está em nossa vida. E ponto. Salmos 37, versículos 5 a 6. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o guiará. Nossa confiança está e sempre deve ser em Deus, em Cristo Jesus. E ponto final. Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos Deus que batalha nossas batalhas, que está à nossa frente. Tá com medo de quê? De uma afrontazinha? De alguém tentando te desviar, te desvirtuar? Meu irmão, chega aqui. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esse é o conselho de Jesus. Você vai passar por provações, por tribulações, por pessoas querendo te desestabilizar e te desestimular. Vai passar por isso. Mas continue. Não permita que o mal que aquelas pessoas está nelas, está usando elas, retire aquilo que está dentro do seu coração e da sua mente, que é Cristo Jesus. Guarde sempre isso que eu vou dizer na sua vida. Pessoas feridas ferem pessoas. E pessoas curadas curam pessoas. Pessoas, quando estão feridas, elas só querem acabar com aquela dor que está dentro delas. E acaba ferindo outras pessoas por não ter o discernimento espiritual. E aquelas pessoas que são curadas, elas curam outras pessoas. Então seja uma pessoa curada por Cristo Jesus. Guarde a sua língua, refreie a sua língua. Em dado momento da minha vida, estava passando por um momento de muita tribulação. Muita tribulação, muita afronta. E as pessoas perguntavam para mim, mas você não vai revidar, mas você não vai pegar, não vai falar nada? Não. Porque eu tenho Cristo Jesus para me curar. E a outra pessoa que não está em Cristo? Isso foi muito forte ao meu coração. Quando eu parei e dei por mim e pensei, eu falei, meu Deus, eu tenho Cristo para me curar. E a outra pessoa? Ela não tem. Por ela estar fazendo isso, porque ela não tem Cristo Jesus. Ore por ela. Quanto mais você ora, Deus não modifica só a outra pessoa, mas modifica você também. A oração é a chave para andarmos em santidade, em santificação. Não é fácil. Eu imagino Jesus carregando aquela cruz no caminho para ser crucificado. Ele poderia, num estalar de dedos, acabar com todos ali. Mas ele optou por se entregar, por amor. Ame. O amor é o que modifica nossas vidas. Cristo Jesus, por amar muito, se entregou. E hoje eu e você também.
Passo final. Para se manter firme diante das críticas, o crente precisa entender que os ataques fazem parte do chamado, firmar-se na identidade em Cristo, responder com mansidão, orar pelos atacantes, não perder o foco na missão, usar a palavra como defesa e andar guiado pelo Espírito. As afrontas fazem parte da caminhada cristã. Jesus prometeu que seríamos perseguidos, mas também garantiu a vitória e a recompensa eterna. Não responda à afronta com ira. Ore pelos que te perseguem. Lembre-se, servo de Cristo vence pela fé e não pela força. As afrontas revelam a firmeza da fé. Aquele que confia em Deus permanece inabalável, mesmo sobre os ataques. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Pai, hoje, nesse dia, eu quero pedir, nos mantenha firmes, Senhor, mediante aos ataques. Não deixe que os nossos corações e a nossa mente se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que permaneçamos firmes para o alvo. O Senhor foi o nosso maior exemplo, Jesus. O Senhor deu a sua vida em prol dos nossos pecados, para que hoje eu e outras pessoas pudéssemos ter acesso livre à vida eterna. Pai, não deixe que as afrontas aflijam o nosso coração. Quando formos atacados, que não demos ouvidos, que a nossa identidade esteja sempre firmada no Senhor e em Deus. Paizinho, por favor, nos blinde, nos coloque completos com a tua armadura e que nós permaneçamos, Pai, firmes, estudando as Escrituras para aprender a combater o bom combate e a viver firmes na fé. Firmes para alcançarmos a plenitude da tua vinda. Quando o Senhor voltar, estarmos preparados para subirmos como igreja. E não somente ouvintes da palavra, mas praticantes, que esse é o diferencial do crente. Sermos praticantes da tua verdade e da tua palavra. Pai, nos ensina, nos instrua, que possamos cada vez mais nos alimentar das tuas escrituras sagradas, alimentar cada vez mais o nosso espírito para andarmos no espírito. Não andarmos segundo a nossa carne, mas segundo o nosso espírito. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Entrego a vida de todos aqui em tuas mãos, Pai. Amém.